Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. E hoje aqui no Kitnet HQ a gente vai falar desse álbum. O Laços, da Turma da Mônica, dos irmãos Cafage. Que foi uma reinvenção, né, que eles fizeram. Né? Uma releitura. Uma releitura. A graphic novel foi um sucesso de vendas, então o pessoal já deve estar mais ou menos sabendo do que a gente vai falar aqui. Né? E o que é o bacana dessa história em quadrinho? Acho que fora as relações que ele cria, da Turma da Mônica, eleva eles a ele cria como se fosse uma Turma da Mônica numa... Turma da Mônica é um filme, assim. Isso. Dá um clima de filme. De filme. Filme de Sessão da Tarde. Filme de Sessão da Tarde, principalmente. Né? Porque os personagens são desenvolvidos de uma outra maneira, a relação deles é diferente, ele transforma, é a Mônica que a gente conhece, mas ela é mais sensível. Mais introspectiva. Ela fica braba, por isso que ela bate nos meninos e tal. Exatamente. Dói nela. Dói. Ele consegue ser chamado de gorducha, assim, dói nela. É muito bacana esse jeito, essas relações. E o Cascão é um garoto de rua. Ele pega as características que a gente já conhece, só que ele dá uma trabalhadinha nelas, ele mantém os personagens... Mais encorpados, né? É, tipo um filme. É assim, é aquilo... Funciona tipo uma sitcom, um encaixa no outro, eles interagem assim de uma maneira muito legal. E acaba sendo um caldo de cultura pop, né? Você tem um monte de referência aqui. Tem referência ao ET, tem referência ao Curtindo a Vida Doidado, tem referência de Volta pro Futuro, Conta Comigo, Clube dos Cinco. Tem um climão de Seu Madruga aparece. É bem isso, tem um climão mesmo do filme do Howard Hughes, né? Assim, os personagens, as relações é que vão conduzindo o drama. Pra quem não conhece a trama, o Floquinho sumiu e a turma vai se juntar pra achar ele. Então a clássica história de busca e resgate, né? Sim. Só que no meio do caminho eles vão passando por situações inusitadas, como por exemplo o crossover... Encontrando com a Luluzinha, né? Com a turma da Luluzinha, Bolinha. Confronto que você sempre quis ver, duelo de titãs, Turma da Mônica versus Turma da Luluzinha. Quem que vence? A Turma da Luluzinha. Mas enfim, daí você pode conferir. Como qualquer gibi de super-herói, né? No final eles ficam todos amigos. Ficam todo mundo amigo e vão tomar... leite. Sorvete. Comer churros. Aliás, os churros são muito importantes na história, né? E um outro tópico que é bem interessante de narrativa são as autorreferências dentro da história. Não basta você ler o textinho do quadrinho e tal, você tem que prestar atenção nos desenhos e às vezes relacionar informações do começo com o final da história. Por exemplo, Jeremias, né? O boné do Jeremias, que aparece só ele gesticulando e sem o boné. Você vai descobrir o que aconteceu com o boné lá na frente. Só que se você é daqueles apressadinhos que não olha no desenho, você não vai ver o Jeremias em primeiro plano lá. Você não vai entender o porquê do boné. E uma outra questão que eu gosto muito é do caminhão. Isso, que nem tá tão em primeiro plano, né, o caminhãozinho. O caminhão é uma sutileza, mas o Cascão, a Mônica e a Magali vão visitar o Cebolinha, que ele tá triste, que o Floquinho sumiu. E daí o pessoal tá conversando com o Cebolinha e o Cascão tá brincando. No fundo ali, ele olha pra um caminhãozinho, assim, bem singelo, feito com garrafa pet, assim e tal, bem feito à mão, assim. E ele olha com uma carinha, assim, dele, dá um sorrisinho. Aí no final da história você vai descobrir de onde que veio aquele caminhão e por que o Cascão deu. Então, tipo, as relações são muito sólidas, elas são reforçadas por esses detalhes, assim, que os Cafage vão colocando ao longo da história. E até a própria Turma da Mônica, ela melhora, né? Porque, por exemplo, por que determinados personagens não usam tênis e outros usam? Sapato, enfim. Então, aqui tá explicado por que uns usam e outros não usam. É uma brincadeira legal. Daí agora eles vão fazer a segunda parte, eu quero ver eles repetirem essa piada. É verdade. Mas eu quero ver manter isso é uma grande história de amizade, né? Como um filme da Sessão da Tarde. Acho que é isso que é o álbum, né? Bem bacana. Muito assim. bem desenhado. Os desenhos da Lu, que são bem fofinhos, divergem dos desenhos do Vitor. Que são fofinhos também. Mas é um outro fofinho. É um modo de trabalhar a técnica, né? A Lu, ela trabalha com grafite. O trabalho dela, você vê a textura do papel, né? O Vitor, ele trabalha também, acho que com lápis, assim, você tem um lance da textura, mas ela é valorizada de outras maneiras, assim, aqui na aplicação da cor e tal. E tem um lance, falando em cor, que eu acho bem divertido, que é a relação do tempo. O fluxo do tempo, as variações do dia, entardecer, anoitecer, noite, manhã, meio-dia. Cada quadro tem um esquema de tempo, né? Agora são mais ou menos meio-dia. Agora são mais ou menos 6 da tarde. E a luz você vê pela luz. E eles têm um esquema meio Jack Bauer, né? Porque acho que eles têm aqui um cronômetro que fica falando tal hora. Tal hora. Meio 24 horas, assim, né? Eles vão 12 Mas horas. É muito bom mesmo. Acho que vale a pena, né? Aliás, vale a pena até comprar em capa dura, porque saiu em capa dura pra livraria e capa mole pra banca, né? Acho que talvez seja Capa dura, as grandes dura mais, né? Os livros, né? Valoriza, agrega. Agrega o camarote. Ou no caso a estante. Isso, bonita estante. Agrega. Então é isso.
Valeu, gente. Até a próxima. Até.